Bom, pessoal, boa tarde, estou aqui de volta. Vamos lá para a nossa aula. Pessoal que estava na aula de circuitos, de controle de servomecanismos, eu esqueci de mostrar, rapidinho aqui, este material aqui. É um artigo que foi publicado nesse periódico aqui, Transactions on Automatic Control, D3E, um periódico extremamente importante na área de controle, e falando justamente a respeito do teorema de Kharitonov. O artigo original alguém pode perguntar por que o professor Vitor não mostra logo o artigo original do Kharitonov? É que o Kharitonov escreveu o artigo dele originalmente em russo. Eu não falo russo, eu suponho que nenhum de vocês também fale. Então, eu vou mostrar um outro artigo que está relacionado com o que ele fez, que é o artigo que foi publicado por esses dois caras aqui, o Alba e o Funabashi, onde ele mostra a demonstração do teorema de Kharitonov. E ele fala a respeito, né, do como que é montado, tal. O que me surpreende no artigo que eles escreveram, que prova o teorema de Kharitonov, uma coisa que o Kharitonov já tinha feito, que a demonstração deles começa bem aqui, ó. Teorema de Kharitonov. Aí aqui, demonstração. É esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui, ó. E eles provam o teorema de Kharitonov de uma maneira bem simples. Mas não é nada simples não, viu? Para entender esse pedacinho aqui de texto, dá o que fazer. Não só uma curiosidade, em quem tiver curiosidade de ler o material, não precisa entender tudo, mas talvez ajude a despertar um pouco da curiosidade na área. Procurem esse artigo aqui, né? Eu vou colocar aqui no texto. E os autores, T. Alba and Nahashi. Opa. Periódico I3E, Transactions on Automatic Control. Quem tiver curiosidade de ler o material. O artigo tem uma página e um pedacinho assim no canto da página seguinte. Certo? Todos estão me ouvindo? Não, Caio, porque isso aí seria a aula 6, se não me falha a memória. Ela é toda na unha. Né? É no quadro branco inteirinho. Tá certo, Caio? Achou o material lá, Caio? São dois exercícios que eu prefiro dessa parte de polarização CC, né, como na forma de exercícios. Eu acho melhor, acho mais fácil. Né? É isso aí. Bom, rapaziada. Então vamos lá. Vamos ver aqui a parte de amplificadores AFET. Pessoal, importante, já falei isso uma vez, já falei isso duas vezes, mas eu vou falar de novo. Né? O objetivo de estudar amplificadores AFET não é diferente do objetivo de estudar amplificadores abipolar. Os dois amplificadores fazem a mesma coisa, ou deseja-se que eles façam a mesma coisa. O que é essa coisa? Eles querem pegar um sinal pequenininho assim e amplificar, fazer uma cópia dele, com uma intensidade maior, e esse circuito quer fazer isso sem puxar energia, vamos dizer assim, do sinal de entrada, tá? Então, se todos lembrarem de como que era o amplificador ele tinha um terminal de entrada, por onde entrava o sinal a ser amplificado, e ele tinha dois terminais em cima, que a gente desenhava até em cima e embaixo, que é a alimentação. Então, quem vai alimentar o amplificador não é o sinal de entrada. O sinal de entrada, ele dá o sinal que será amplificado. Daquele sinal, o circuito não pode exigir potência. Mesmo porque, se ele tivesse potência, não faria tanto sentido assim fazer um amplificador para aquele sinal. Então, é isso. Todos lembram, então, desses detalhes que a gente comentou a respeito de amplificadores, ainda lá na parte de bipolares. Sim ou não, pessoal? Sim. Beleza. Então,
Vamos lá. A gente vai ver aqui, pessoal, o modelo de pequenos sinais para o MOSFET. Tá? Mesma coisa, pessoal, a gente precisa fazer um modelo de pequenos sinais, porque, na verdade, tanto o MOSFET quanto o bipolar, eles são dispositivos não lineares. Então, se você puser um sinal grande entre base e emissor, ou entre gate e source, que é o caso do MOSFET, a amplificação desse sinal não será linear, ele distorce o sinal. Né? Então, a gente precisa saber, por assim dizer, qual a faixa de tensões que eu posso colocar na entrada do amplificador, de tal forma que o sinal seja amplificado sem distorção. Aliás, quando a gente for lá para o laboratório, pessoal, no ano que vem, né, quando a gente for lá para o laboratório, a gente vai fazer uma experiência com uma amplificadora bipolar, né, que eu até já pedi para vocês comprarem o material, tá lá naquela lista, né, e vai ficar muito nítido uma coisa. Tem uma situação lá que eu vou falar para vocês montarem e testarem, que o amplificador vai falhar. Vai falhar no sentido que vocês vão colocar um sinal que parece ser pequeno na entrada, mas ele não é. E aí lá na saída ele aparece bem distorcido. Você coloca uma senoide na entrada, ao invés de aparecer uma senoide na saída, um semicírculo fica pequenininho, o outro semicírculo fica grandão assim na tela, ele distorceu. Né? Então, não é que os transistores eles não consigam amplificar grandes sinais, eles conseguem, só que eles distorcem o sinal. Tá? Então é importante, espera-se que o amplificador de sinais amplifique o sinal sem distorcê-lo, sem deformá-lo. Ficou claro isso, pessoal? Tá? Por isso que a gente precisa do modelo de pequenos sinais. Eu quero saber qual é a limitação que eu tenho para não distorcer significativamente o sinal. Tá? Beleza? Então, vamos ver o modelo de pequenos sinais. Né? Então, aqui, a primeira vez que eu desenho aqui no slide, né, o símbolo do MOSFET, que é esse cara aqui. Pessoal, quando a seta aponta para dentro no MOSFET, tá? Esse MOSFET aqui é o MOSFET de canal N, tá? É o MOSFET de canal N. Ou seja, o corpo dele é P, né? E ele tem aquelas duas camadas N que são ligadas pelo canal artificial N, que é criada pelo efeito do campo. Todo mundo lembra de como que funciona o MOSFET, né? Se aplica tensão no gate, o gate ele é isolado eletricamente do corpo do material. Só que quando você aplica uma tensão positiva, ele atrai elétrons para aquela região, mesmo no material P, e aquela região do material P próxima do gate, artificialmente, vira um material N, enquanto perdurar a tensão aplicada no gate. Todos lembram disso? Sim, pessoal? Sim. Beleza. Tá? Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui é muito parecido com o que a gente fez lá no bipolar. Tá? Uma pequena diferença é que, em geral, a gente não precisa colocar aqui resistor de gate, né? Por quê? Porque até no símbolo do MOSFET, né, é bem sugestivo, fica esse espacinho aqui, né? Por que fica esse espacinho? Porque tem o isolante, o óxido de silício, que isola o gate eletricamente, ele fica isolado do corpo do material, do corpo do transistor. Né? De tal forma que essa impedância é enorme. Então, não faz sentido colocar um resistor aqui. Na verdade, faz. Mas vamos deixar essa questão de lado. Né? E aí, a gente aplica uma tensão na base aqui, uma tensão entre gate e source. O source está ligado direto no GND, então a tensão de gate é a tensão gate-source. Né? Então, eu vou aplicar uma tensão que tem dois componentes. Componente CC, componente CA. Então, o VGS é uma certa componente CC mais uma componente CA. Ótimo. E aí eu aplico 10.3. 10.3, pessoal, é a equação do MOSFET quando ele entra na região de saturação. Lembrando, região de saturação do MOSFET equivale a qual região de operação do bipolar? Ativa. Pessoal, importante, tá? A notação, nomenclatura é confusa, mas não fui eu quem inventou. Tá? Não fui eu quem inventou. Tá bom? Então, a gente aplica esse VGS menos VA no VGS, né? Bem aqui. Então, esse cara aqui seria o VGS, né? Então, a lei do MOSFET é que a corrente de dreno é o parâmetro de condutividade K,
que multiplica VGS, Vzinho GS, né, menos VT ao quadrado. Como esse cara aqui tem duas componentes, eu vou escrever essas duas componentes aqui. Não? E eu vou isolar, eu vou reorganizar esses termos aqui da seguinte forma. Eu vou fazer assim, VGS menos VT mais VGS-CA. Tá? VGS menos VT eu trato como uma única variável, mais VGS-CA. Então, o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Joia? Compreendido até aqui? Sim, né? Agora, uma coisa que está muito clara, que eu suponho que esteja muito claro, é que esse cara aqui vai compor a componente CC da corrente. De acordo, pessoal? Isso aqui é a corrente de dreno. Isso aqui tudo é a corrente de dreno, né? Mas a parcela CC da corrente de dreno está aqui. Por quê? Porque esse cara aqui é variante no tempo e esse cara aqui é variante no tempo. Né? Aí, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos comparar esses dois termos aqui. Vamos comparar esses dois termos. E o que eles diferem? Eles diferem no seguinte. Eu tenho um VGS-CA aqui. E aqui eu tenho um VGS-CA. Então, é como se eu tivesse aqui, o outro VGS-CA que tem aqui nesse quadrado, é como se ele estivesse sendo comparado com o 2 VGS menos VT. Não é, pessoal? É como se eu estivesse fazendo... Deixa eu desligar esse negócio aqui. Pronto. Certo, pessoal? Né? Pessoal, todos acompanharam isso? É como se eu estivesse comparando o VGS-CA com 2 VGS menos VT. Pessoal? Então, bom, o VGS-CA, a ideia dele é que ele seja um pequeno sinal. A ideia é que ele seja um pequeno sinal. Se ele for um pequeno sinal, um sinal bem pequeno, dá uma olhada. Se eu fizer o outro VGS-CA que está bem aqui, ser bem menor do que 2 VGS menos VT, vocês concordam que esse termo aqui, vai se sobrepor a este termo aqui? Concorda comigo, pessoal? Ernesto, qual a sua pergunta? Ernesto? Ernesto, eu não entendi sua dúvida. Deixa eu te falar uma coisa, né? Por que eu tenho que comparar esses dois termos? Porque aqui, ó, lá no bipolar, a gente tinha aquele termo E elevado a VBSA e tinha o E elevado a VBE, né? E o que acontecia é que esse termo ele é exponencial. Então, tinha uma distorção porque você tinha uma exponencial da variável. Agora aqui, dá uma olhada, ó, esse termo ele não é linear, é outro tipo de não linearidade, é uma não linearidade quadrática. Eu quero saber quando é que eu posso desprezar esse termo aqui. Quando é que eu posso desprezar esse termo? Dá uma olhada. Quando eu fizer a análise CC, esse cara aqui é a parcela CC. Ele sai da análise CA. Ok? Ele sai da análise CA. Então sobra isso aqui para análise CA. Sobra esse cara aqui para análise CA. Só que é o seguinte, esse cara aqui não é linear, ele é quadrático na variável de interesse. Então isso aí dá uma distorção quadrática. Tá bom. Então vem a pergunta agora, quando é que eu posso desprezar esse cara? Ué, eu posso desprezar esse cara se o VGS-CA for bem menor do que o outro termo que acompanha o VGS-CA aqui. Né? Ok? Ok? Todos entenderam, pessoal? Tá? Então, o VGS-CA tem que ser bem menor que o 2 VGS menos VT. Né? Ou de outra forma, né, se o VGS-CA for bem menor que o VGS menos VT. Né? Enfim. Bom, tem que ter o 2 aqui, é bom escrever o 2. Eu vou escrever esse 2 aqui depois. Né?
Então, se o VGS-CA for bem menor que 2 VGS menos VT, eu tenho 2 aqui, tá? 2 VGS menos VT, né? Então, a gente aproxima esse ID pela corrente ID, parcela contínua dela, que é devida a este termo aqui, né? É devido a este termo, mais 2K, ó, o K eu distribuí, tá? O K eu distribuí. Ernesto, se não for menor, vai dar isso, vai dar aquele problema lá do laboratório. Tá? Eu distribuo o K aqui dentro, né? Então fica K VGS menos VT quadrado. Esse cara é a parcela contínua da corrente de dreno. E K vezes esse cara aqui. Bom, daí é a parcela variante no tempo. E este termo eu vou desprezar. Então fica 2K VGS menos VT VGS CA. Tá? É isso. Tá? Na análise CA, então, pessoal, na análise CA, então, eu vou esquecer esse ID, tá? E o que é que será que esse 2K VGS menos VT pode ser chamado, hein? O que será que esse 2K VGS menos VT é? Vocês têm alguma suspeita? Condutância quase, João. Transcondutância, né? Transcondutância. Esse cara aqui é a transcondutância do MOSFET. Tá? Por que transcondutância? Porque é uma condutância de transferência. Você aplica uma tensão CA aqui entre VG, entre G e S, né? E esse cara aqui, ele se traduz numa pequena corrente que circula pelo dreno, que circula por aqui. Então, é como se fosse uma condutância que transferisse a tensão de um lado para uma corrente em outro lado. Tá? Por isso que é chamado de transcondutância. Ok, pessoal? Então, essa quantidade a gente chama de GM, é a transcondutância do FET, né, do MOSFET. Hã? Então, tá aqui. Então, o modelo pi do MOSFET é mais simples até do que a gente tinha no bipolar. Porque, olha só, o MOSFET fica com esse gate aqui que alguém falou, o gate fica flutuando. Ele fica flutuando, ele não está eletricamente ligado neste cara aqui. Tá joia? Feito, pessoal. Todos compreenderam? Todos compreenderam? Então, aqui fica o VGM vezes o VG. Aqui é VGS-CA, né? Rigorosamente falando, é o VGS-CA. Né? E aqui está o R0, que é o resistor de saída do dreno, devido ao efeito de modulação do canal, que a gente também tratou na nossa última aula teórica. Né? Na nossa penúltima aula teórica, para falar a verdade. Né? Então, vamos ver agora os amplificadores a MOSFET. Então, pessoal, o primeiro amplificador que a gente vai ver é o amplificador source comum. Tá? Pessoal, o amplificador source comum ele vai ser muito parecido com qual amplificador do bipolar? Com o emissor comum. Né? Pessoal, todos perceberam que o circuito é muitíssimo parecido. Muitíssimo parecido. Sim, né? Então, lembra que eu falei que se eu pegasse esse circuito e jogasse no colo de vocês de cara, falava assim, analisa aí. Vocês iam se arrancar os cabelos, né? Vocês estão vendo como que se a gente vai estudando aos poucos, vai lá, vai mastigando esse negócio, ele vai ficando até fácil de entender, né? Não tão difícil assim não, viu, pessoal? O circuito assusta um pouco no início, mas é tranquilo, não é difícil não, tá? Não se assustem, tá? E, então tá joia. Pessoal, a principal... que diferença que a gente tem aqui nesse circuito com relação ao circuito do bipolar, hein? Tem alguma diferença? Não tem nenhuma diferença, né? O que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte, para que serve esse resistor RG aqui? Para que serve o resistor RG? Vamos ver se a gente
Se a gente entendeu mesmo amplificadores, pessoal, de estágio único? Pode ser? Eu vou começar com as perguntas mais fáceis. Depois eu passo para essa daqui, que é um pouco mais delicada. Pode ser? Eu gostaria que todos respondessem. Para ver se vocês estão entendendo mesmo. Tá. Joia. Para que servem os capacitores que estão nesse circuito aqui? Não, não é filtro não, Gabriel. O cano. Não é não. Em tempo, se a gente tivesse para fazer, se a gente tivesse tempo para fazer a análise da resposta em frequência de amplificadores, a gente veria que essa sua resposta está correta. E acaba funcionando como um filtro. Mas não é exatamente o intuito do circuito, tá? Hugo, desacoplamento. Muito bem, Hugo. Né? É que é o seguinte, né? Esses caras têm impedância muito alta para CC, né? Então, o efeito CC, dá uma olhada que tem alimentação CC só aqui no miolo, né? Só aqui no miolo, só nessa parte. Então, como uma aproximação, tá, pessoal? Como uma aproximação, a gente pode fazer análise CC só com o circuito aqui do meio. Tá uma boa aproximação. Né? Uma boa aproximação. Certo? E depois, na análise CA, esses capacitores eles têm uma impedância muito baixa. Eles são projetados para tal. Então, para análise CA, eles acabam virando curtos. É uma aproximação também. Tá? É uma aproximação. Tá? Tá, agora, vamos para outra pergunta. O que é esse RSG aqui? O que é o RSG, pessoal? Quase. É a impedância de saída, na verdade. Aqui, você coloca uma fonte, que na verdade que é o cara que está fornecendo o sinal, que vem lá de um estágio anterior, ou então você captou por uma antena, ou qualquer coisa dessa natureza. Todos esses caras têm impedância de saída. Tá? E essa impedância de saída do estágio anterior, ela interfere no funcionamento do amplificador. Então você tem que contar ele aqui, rigorosamente falando. Tá joia? Ele influencia no ganho do amplificador. Ok? Pergunta mais besta de todas. O que é o RL? Carga. Muito bem. E atenção, pessoal. A carga não precisa ser um resistor, tá? Em geral, não é. Tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui com um amplificador de áudio, isso aqui poderia ser uma caixa. Uma pequena caixa. É claro que teria mais coisas aqui, né? Muito mais coisas, para falar a verdade. Mas isso aqui poderia ser uma caixa. Né? Mas ela consome potência e tudo mais, então ela pode ser modelada como um resistor, por simplificação. Mas uma outra coisa que é bem comum é que é o seguinte, é que um amplificador tenha como carga outro amplificador. Então, um amplificador, ele pode ter como carga outro amplificador. E aí, quanto que vale a resistência de carga? Se você tiver pendurado um outro amplificador na saída desse aqui. Quem que vai ser a carga? Quanto que vale a resistência de carga? Pessoal, por favor. Vamos lá, pessoal. Já está acabando a aula da sexta-feira, já vamos sextar, né? Vamos lá. Suponha que
este amplificador esteja alimentando um outro amplificador. Isso é muito comum. Então, esse cara aqui não é apenas um resistor, ele é um outro amplificador que está montado bem aqui. Tá? Tá bom, mas quem é que acaba virando, então, a impedância, a resistência de carga deste amplificador que está desenhado aqui? Isso, Vitor, muito bem. É a impedância de entrada do próximo estágio. A impedância de entrada do próximo estágio, ele vira a carga desse cara. Né? É isso. Muito bem, muito bem. Muito bem, pessoal. Né? E agora, uma pergunta que parece besta, mas é bem importante isso aqui. Para que é que serve esse RG aqui, pessoal? Eu vou fazer essa pergunta, inclusive, de duas maneiras diferentes. Tá? Eu poderia tirar o RG, deixar aberto, ou eu poderia fechar um curto ali, se eu quisesse. Poderia fazer qualquer uma dessas duas coisas. Pessoal, eu posso fazer qualquer uma dessas duas coisas? Fechar um curto ou abrir RG? Curto não pode. Por que não pode, João? Por que não pode curto, João? Sabe por que não pode fechar curto aqui no RG, pessoal? Pensa na análise CA. Pensa na análise CA. Aqui já é um curto, né? E aqui um curto. Então, a pequena corrente que vem aqui desse dispositivo, que fornece o sinal, porque ele fornece alguma corrente. É com essa corrente e com essa tensão que ele lê o sinal aqui, que o transistor lê o sinal. Mas imagina, se aqui você fechasse um curto, no gate teria 0 volt. Na análise CA teria 0 volt. Né? E ele não lê o sinal. O amplificador vai jogar zero na saída. Tá 0, 0, 0, 0, 0. Você está mandando amplificar zero. Perceberam, pessoal? Né? Por outro lado, será que eu posso abrir aqui? Será que eu posso abrir RG? Pessoal, vamos, vamos. Não é prova ainda, podem responder. Se errar, não tem problema.
Você acha que pode? Então, abrir aqui, o Vitor, parece interessante, né? Porque quando... Calma lá, Hugo. Boa, é isso aí mesmo. Tá? Mas vamos lá. Abrir aqui, na análise CA, parece interessante, né? Porque a tensão que entra no gate, né, que vem daqui, na análise CA, seria V in RG sobre... Seria o divisor de tensão entre RG e RSG, né? Então, parece interessante você abrir aqui o RG, porque daí a tensão viria inteira. Para cá, você não teria redução dessa tensão, né? Então, parece bom. O problema é na análise CC. Faz análise CC deste circuito aqui. Então, você abre aqui, abre aqui, abre aqui, fica só o miolo. E aí não tem RG. Então, o que acontece? Na análise CC, o gate fica flutuando. Não tem ninguém ligado nele, não tem ground, não tem alimentação, não tem nada. Qual a tensão no gate? Não sei, não tem nada ligado nele, eu não faço a menor ideia. Aí, nesse caso, quando isso acontece, o comportamento do MOSFET é completamente imprevisível. Tá? Porque daí o gate pode funcionar, por exemplo, como uma antena e captar algum ruído do ambiente. Então, ele vai ter algum funcionamento espúrio. Tá? Ele não vai funcionar direito, não. Ok? Então, pessoal, todo mundo percebeu a função desse RG, né? Esse RG aqui serve para polarizar o MOSFET na análise CC e serve para não anular o sinal da análise CA. Então, não dá para eliminar esse RG de nenhuma forma. Ele tem que ficar aqui. Ok, pessoal? Ok? Ótimo. Então, vamos lá. Análise CC está aqui, a análise CC dele, né? E agora, hein, pessoal? Como é que eu faço a análise CC desse cara aqui, hein? Eu até deixei como um exercício aqui, mas será que... bom, em tempo, por que eu preciso da análise CC mesmo? Para que eu preciso da análise CC mesmo, pessoal? Isso. No caso, para obter VGS. Tá? Se eu tiver o VGS, é suficiente, viu, pessoal? Tá? Eu preciso obter o VGS. Tá? Então, agora a gente olha para esse circuito aqui, eu preciso obter o VGS. O VG, eu sei quanto que é. Quanto que vale VG? Só de bater o olho nessa figura aqui. Quanto vale VG aqui, pessoal? Zero, muito bem. Porque aqui não tem corrente, pessoal. Aqui é o terminal, aqui é o ramo do gate. O gate tem uma impedância enorme, não tem corrente nele. Nem entrando, nem saindo. Então você quer 0 volt, aqui não cai nada, 0 volt no gate. Né? Então, VGS é VG menos VS. Então, VGS é igual a menos VS. Então, o meu objetivo aqui é determinar quanto que vale a tensão neste ponto aqui, a tensão no terminal do source. Né? Será que se eu der em uns 5 minutos vocês conseguem fazer? Vamos fazer isso agora? Pode ser, pessoal? Pode ser? Pessoal, pode ser? Então vamos lá. 5 minutos para vocês resolverem isso.
O que vocês fazem aí? Vou criar o quadro branco, que agora eu vou precisar do quadro branco, né? Olha o link do quadro branco aí, pessoal. Deu certo aí, pessoal? Não risquem o quadro branco, pessoal. Conseguiram, pessoal? Isso, Cano, muito bem. Né? Muito bem. Né? Então, olha só. Olha só o que o Ocano falou. Ele pegou a equação do MOSFET. ID é igual a K VGS menos VT quadrado. Né? VGS menos VT ao quadrado. Né? Então, a gente pode fazer assim aqui. Ó, né? O ID, né? O ID é essa corrente aqui. Ó.
Mas o MOSFET, ele é um supernó, né? Essa corrente aqui é zero. Então, essa corrente aqui tem que ser ID, né? Tem que ser ID, né? E, atenção, neste ponto aqui, vale VGS, né? Vale VGS, porque VG é zero, né? Na verdade, não vale VGS, vale VS, desculpa. Que é VS. Ok, pessoal? Então, né? ID também é o quê? É VS menos VSS sobre RS. VS menos VSS sobre RS. Não? Daí a gente pode fazer várias alterações aqui, né? Então, por exemplo, né? A gente pode escrever assim, ó. Vamos ver se dá certo. VS menos VSS é igual a KRS VGS menos VT quadrado. Ok? Ok, pessoal? Ok, né? Aí eu vou fazer uma outra coisa aqui, ó. Eu vou fazer assim, menos VS mais VSS é menos isso aqui. Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? Fiz alguma loucura? Pessoal, por favor. Pessoal, vocês estão acompanhando aí? Sim, só fiz isso, né? Agora, por que é que o professor Vitor fez isso? Para complicar a vida? Não. É que é o seguinte, menos VS, né? Isso aqui é VGS, neste problema, tá? É VGS. E aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou passar vontade, tá? Eu vou criar aqui um outro quadro, né? Eu vou reescrever aquele cara lá, com essa pequena observação. Então, VGS, aí eu vou fazer assim, mais VSS é igual a menos KRS VGS menos VT, opa, ao quadrado. Na verdade, eu deveria ter dado mais espaço aqui. Eu vou dar mais espaço aqui. E atenção, ó, voltando no slide, a transcondutância é 2K VGS menos VT. Se eu obtiver VGS, eu calculo a transcondutância, né? Mas se eu calcular também VGS menos VT, eu calculo a transcondutância. De acordo, pessoal? De acordo? De acordo, pessoal? Sim? Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer assim, ó. Menos VT mais VT. Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? Pode, né? Então, esse cara aqui,
Esse cara aqui, ó, tá? Ele é... Bom, na verdade eu posso fazer isso aí de várias formas. Isso aqui eu posso escrever como GM sobre 2K. Esse cara aqui, GM sobre 2K. Quadrado. E pronto. Não é? Então aí a gente escreve, a gente pode reescrever desse jeito aqui, ó. Fica RS sobre 4K GM quadrado mais GM sobre 2K mais VSS mais VT igual a zero. Não é? Ok, pessoal? Opa, faltou. Ah, não, tá certo. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá certinho. Tá ok, pessoal? Tá ok? Todos entenderam o que eu fiz aqui? Ótimo. RS eu sei, K eu sei, VSS eu sei, VT eu também sei, né? Então, eu consigo calcular GM. Né? Eu consigo determinar GM. Você aplica Bhaskara aí, por exemplo, e vai dar uma resposta coerente e uma incoerente. Você fica com... Tá indo um 3K. Não, porque em cima da K, né? E embaixo dá 4K quadrado, Mizuki. Né? Aqui, né? Você está falando, né? Bem aqui onde eu estou riscando. Né? Esse aqui dá 4K quadrado. Aí o K em cima, então fica 4K. Joia? Então, eu sei a transcondutância desse cara. Tá? E aí, tá a análise CA do circuito. Olha só, pessoal. A gente volta aqui para o circuito original, né? Então, a gente pensa, ó. Curto aqui, curto aqui, curto aqui. VSS e VDD no GND, né? E eu troco o transistor, eu troco o FET pelo modelo dele, né? Então, por exemplo, o RS cai fora. Ele fica fora da análise CA. Ele fica fora da análise CA. Porque aqui fica GND e o GND vem por aqui também, não é? Então o RS está fora. Bom, o gate ele está isolado do restante do circuito. Então esse circuito que está aqui, ó, está completamente desconectado do restante. Tá? O source está indo para o GND. E o dreno está fazendo o seguinte, o dreno vai para um resistor terra, GND, né? Daí tem carga, terra, e ainda tem a resistência interna e a fonte interna que vem lá do modelo Pi. Então, fica desse jeito. Todos entenderam como que sai isso daqui, pessoal? Lá do circuito original? Hein, pessoal? Ótimo. Que é que eu preciso calcular aqui, pessoal? Isso, o ganho e as impedâncias. Né? Pessoal, quem é a impedância de entrada desse circuito? Quem é a impedância de entrada desse circuito? RG.
RG. O RSG não pertence ao amplificador, né, pessoal? Esse é o detalhe, né? RG. Né? Então, isso faz muita diferença porque, com relação ao que a gente tinha no bipolar, porque no bipolar aqui tinha o RP, lembram? E o RP ele derruba a impedância de entrada, porque ele é o paralelo de dois resistores. O paralelo de dois resistores é sempre menor que o menor deles. Tá? Então, ele derrubava. Como não tem aquele resistor aqui, então é só o RG. Então, isso contribui para elevar a impedância de entrada. Compreenderam, pessoal? Né? De tal forma que esse circuito ele pode ter uma impedância de entrada bastante alta. Bastante alta. Tá? Porque o valor do RG não interfere. Ó, o valor de RG não interfere na análise CC e na análise CA também não. Né? Na verdade, eu gostaria que esse RG fosse o maior possível, porque daí você tem a maior transferência de tensão daqui para cá, né? Porque aqui você precisa da tensão VGS. Né? Você precisa da tensão VGS. E a tensão VGS é precisamente a tensão sobre o RG na análise CA. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Teoricamente falando, pessoal, o RG poderia ser qualquer valor enorme que vocês quisessem. Só não pode ser infinito. Ou seja, você não pode abrir. Teoricamente, tá, pessoal? Impedância de saída, quanto que dá? Muito bem, Vitor. É o paralelo de R0 com RD. Tá? E alguém poderia falar assim, puxa vida, então o RD ele não entrou no cálculo aqui dessa corrente, não é? Ah, tá. Então vou fazer o seguinte, vou pegar esse RD aí e vou socar também nele o maior valor possível. Só não pode ser infinito, porque senão desconecta o terminal de dreno, né? Da alimentação, né? Aí vocês descobrem que não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Por quê? Por que não pode fazer isso? Olha para esse circuito aqui e me diz por que, é que eu não posso elevar o RD assim a valores estupidamente altos. Não é, bom, não é bem isso, Ernesto. Sabe o que acontece? O RD ele não interfere na corrente de dreno, não é? A gente viu que quem interfere na corrente de dreno. Olha aqui na equação que está no quadro, pessoal, não risquem o quadro branco. Hum? Hum? Não, 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 não. Não, não, João. Dá uma olhada aqui, ó. A corrente de dreno, né? Ela é só o RS que interfere na corrente de dreno desses parâmetros aí. Então, vamos pensar o seguinte: a corrente de dreno tá determinada, ela é determinada pelo RS, né? Aí você passa a corrente de dreno aqui que já estava calculada. Se esse RD for grande, aqui vai ter uma queda de tensão enorme. Joia? Então a tensão de dreno vai cair. Eventualmente, essa tensão de dreno ela é suficientemente baixa para jogar o transistor na região de qual região? Triodo, pessoal. Triodo. Muito bem, Ocampo. Ele vai jogar na região de triodo. Tá? Então,
se o RD for muito alto, ele joga, estranho isso, né? Ele joga o transistor, ele joga o FET para a região de triodo. Muito estranho, mas é o que acontece. Tá? Acontece. Tá? É isso. Tá? Então, tem que ter o RD e tem que ter o RG. E tem que ter o RS. Região de triodo é como se fosse a saturação do bipolar, né? É a torneira totalmente aberta. É a torneira totalmente aberta. Não. E em tempo, tá, pessoal? O FET ele pode operar em região de triodo. Existem várias aplicações para região de triodo. Por exemplo, em circuitos digitais, o FET ele trabalha em corte triodo, corte triodo, corte. Em circuito de potência também, é corte triodo. Mas por que eu não quero a região de triodo? Porque a amplificação ela só ocorre na região de saturação. Se você sai da região de saturação, o FET perde a capacidade de amplificação de sinais. Ele distorce o sinal completamente. Então, eu não quero que ele vá para a região de triodo, nem para corte. Tá? Nem para corte. Compreendido, pessoal? Compreendido? É porque aqui é o seguinte, se essa tensão aqui for muito baixa, nota, se o RD for muito alto, a corrente já está fixa, ela é determinada por essa parte aqui do circuito. Né? A gente acabou de ver isso aqui, né? Na análise CC. Então, a corrente aqui está determinada. Então, aqui vai dar uma queda enorme de tensão. Ele vai cair. Chega num valor, Vitor, que essa tensão aqui é bem pequena. Digamos, é próxima da tensão que está aqui. Ou seja, está próximo de um curto aqui, no FET. Ué, mas o FET, próximo de um curto, é a região de triodo. Tá? Vamos lembrar, né? O transistor é uma torneira. Ele tem uma região fechada, corte. Ele tem uma região completamente aberta, que é a saturação no bipolar e triodo no FET. E ele tem o meio termo, que é saturação no FET e ativa no bipolar. Tá? Então, quando a torneira está totalmente aberta, não tem queda de tensão, que a tensão é baixa entre drain e source no FET, ou entre coletor e emissor no bipolar. Né? Então, se esse resistor aqui tiver uma resistência muito alta, que cai muito a tensão, essa tensão aqui fica muito baixa comparada a esta, e isso significa que o FET está indo perto da região de corte, ou atinge a região de corte. Aí ele perde a capacidade amplificadora. Ok? Tá? É estranha essa análise, mas é isso aí mesmo. É que a gente tem que lembrar do seguinte, essa observação que é importante, é que a gente tem que lembrar do seguinte, o FET ele está com duas alimentações aqui, tá? Ele tem alimentação VDD e tem alimentação VSS. Tá? Se você baixa bastante essa tensão aqui, ele puxa a corrente. Ele puxa a corrente. Tá? Só que chega num valor que ele chega na corrente máxima que ele pode puxar daqui, que é VDD menos VSS sobre RD mais RS. Que é a máxima corrente que pode circular aqui. Ótimo. Tá? Então, aqui, bom, para obter o ganho, então a gente calcula a tensão gate source. Nota que o source está no GND, e esse ponto aqui também está no GND. Né? Então, aqui é o mesmo ponto do source. Né? Source comum, amplificador source comum. Né? Aqui é o gate. Então, a tensão gate source é a tensão que aparece no resistor de gate, né? Que é a regra do divisor tensão. Ok, pessoal? Ok? Né? Agora, qual vai ser a tensão que vai aparecer aqui na saída? Opa, apareceu mais embaixo e menos em cima. Era para ser o contrário, tá, pessoal? O mais em cima e o menos embaixo. Vou ter que consertar isso aqui. Tá? Do jeito que essa corrente aqui tá, e dá uma olhada, ó. GND aqui, esses três pontos estão curto-circuitados. E esse resistor está no GND, esse lado, GND aqui, GND aqui. Esses três resistores estão em paralelo. Então, a resistência equivalente ao paralelo dos três. Né? E a tensão que aparece aqui é mais em cima, tá, pessoal? E menos embaixo. Tá? A tensão, devido ao sentido dessa corrente, ela vai aparecer mais embaixo e menos em cima. Tá? Que é o contrário daquilo que deveria ter aparecido aqui, tá? Que aconteceu alguma coisa no código do LaTeX que inverteu esses dois caras. Né? Então, né, a tensão que aparece aqui é menos o paralelo desses caras,
que multiplica a transcondutância VGS. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Bom, o VGS a gente acabou de calcular aqui em 11.3, tá? Então o ganho de tensão, aqui tá certo, tá? Então é menos a transcondutância que multiplica o paralelo entre RD, R0 e RL, multiplicando RG sobre RG mais RSG. Né? Maravilha, pessoal. Muito bom. Dúvidas? Dúvidas, rapaziada? Não? Ótimo. Bom, então, eu deixei para vocês determinarem as impedâncias de entrada e de saída, mas a gente já fez, né? A gente já fez. Já entreguei tudo de lambuja, né? O que vai ficar como exercício para vocês aí, para a gente tirar na dúvida, a nossa prova vai ser na semana que vem, né, pessoal? Sexta-feira da semana que vem. Então, recomendo que vocês façam a análise dos amplificadores com realimentação parcial de emissor, gate comum, realimentação parcial de emissor, não, realimentação parcial de source. Meu Deus do céu. Tá? Gate comum e dreno comum. Pode ser, pessoal? Pode ser. Esse aí fica como exercício para vocês. Ok? Então, rapaziada, por hoje, olha só, nós finalizamos essa parte aqui da matéria. Muito bom. Muito bom. Então, eu vou fazer a chamada, deixa eu só enviar isso daqui lá para mim mesmo, para poder jogar lá no AVA. Matheus, sim, revisão na semana que vem. Só que a aula da terça da semana que vem, de circuitos eletrônicos, a gente vai falar sobre fontes de alimentação. Isso aqui acaba FET, viu, pessoal? Com isso aqui a gente encerra o assunto de FET. Daí, na terça-feira, a gente vai ver fontes reguladas, que é um assunto bem simples, vocês vão ver, bem simples mesmo. Tá? O curioso é que é um assunto bem simples, mas é bem importante. Né? Nem sempre um assunto que é muito complicado é tão importante. Às vezes tem assuntos bem simples que são bem importantes. Vocês vão ver isso na semana que vem. E aí, quarta-feira, revisão geral para P1, circuitos eletrônicos. E a P1 fica para sexta-feira. Pessoal, todos providenciem câmera, aquela história toda, para a gente fazer os testes já na terça-feira, ok? Matheus, o conteúdo da P1 acaba na terça. Tá? Só um instante, Ernesto. Sim, Roberto. É porque eu preciso vê-los fazendo a prova. Então, eu quero que todos providenciem câmera, para eu poder ver vocês fazendo a prova. Tá? Eu faço um mosaico aqui, né, de todos. E aí, Big Brother. Big Brother. A única diferença é que vocês não vão estar todos numa casa, né? Lá de intrigas e tudo mais, né? Tá? Providenciem isso daí. Tá bom, pessoal? Eu preciso vê-los fazendo a prova. Mais alguma pergunta a respeito da prova, rapaziada? Briga só com a família atrás? Nossa, mãe. Fala, Gustavo. Nossa, mãe. Gustavo, só a câmera. Só a câmera. Só a câmera, só a câmera. Tá. Luiz Gustavo, vai poder fazer resumo? Folha, pode fazer formulário. Mas sabe de uma coisa, Luiz? Eu sempre falo que circuitos eletrônicos, a quantidade de fórmulas que tem em circuitos eletrônicos é muito pequena. Pode ver. Pode ver. A quantidade de fórmulas que tem em circuitos eletrônicos é bem pequena. Por quê? Porque a gente reduz todos os problemas, a análise de circuitos. Então, o que você precisa saber é a análise de circuitos.
Viu, Luiz? Não? Na de controle, não, na de controle é só formulário. Só formulário, tá bom? Ok, pessoal? Então, providenciem isso daí. E, bom, eu tenho que consertar esses pequenos errinhos que tem no slide aqui. E, além disso, eu tenho que fazer a chamada. Gustavo, eu queria a câmera voltada para os dois, se possível. Tá? Tá, se possível, para os dois. Por isso que a gente precisa fazer o teste na semana que vem, viu, Gustavo? O que eu gostaria de vê-los é algo mais ou menos assim. Ó. Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo meu corpo, né? Olha eu aqui. Vocês estão me vendo aqui. E, ó, aí o papel tá bem aqui, ó. Assim, ó. Né? E também, pessoal, não esqueçam, muitos de vocês já devem ter isso no celular, né? Não esqueçam de baixar um aplicativo aí para bater as fotos e fazer PDF com as fotos, tá? Porque vocês vão responder numa folha, né? Ou em várias, né? Responde lá, tá. Ah, acabei, professor. Tá bom. Então, aí você pega, bate foto com o celular das folhas, assim, bem certinho na câmera. E aí, eu recomendo usar o Adobe Scan, mas muita gente se sente confortável com outro aplicativo. Vocês pegam aí outro aplicativo, sei lá, qualquer um, e aí bate as fotos e manda PDF, aí vocês vão fazer upload no Ava. Tá? Então, é bem tranquilo. E aí, depois, vocês têm que esperar eu confirmar que saiu direitinho. Né? Quem quiser fazer aí um teste, pode abrir a câmera, pessoal. E resumo não, tá, pessoal? Só formulário. Professor, visto que os relatórios ajudavam um pouco na nota um pouco mais na nota do que as provas, esse semestre não vai ter relatório igual dos semestres. Quem que tá atrás de você aí, Gustavo? Ah, teu irmão. E esse semestre não vai ter relatórios igual ao semestre passado? As provas estarão mais tranquilas? As provas são sempre tranquilas, Matheus. Né? Sempre são tranquilas. Não? Ué, e esse gato aqui? Quem que é? Felipe Matheus. Vamos fazer a chamada aqui, pessoal. Pessoal, a respeito da bateria, deixem conectado, tudo mais, se preparem para a prova, tá? Fiquem preparados para a prova. Né? Então vamos lá. Respondam aí, pessoal, por favor. Vamos lá. Abraão. Alexandre Gabriel. Alexandre Martins. Amauri. Ana Carolina. André. Caio. Carlos Henrique. Diego. Ernesto. Ernesto. Felipe Prado. Felipe Prado. Felipe Mateus. Felipe Torres. Fernanda. Fernando. Fernando. Fernando faltou. Felipe Sampaio. Gabriel Stabile.
Ocano, Gabriel Spontoni, Giovanni, Guilherme, Gustavo Lubi, Gustavo Reis, faltou Hugo, Ícaro, faltou Isabelle, João Vicente, João Vitor, Leonardo, faltou Líbero, Lincoln, Lucas, Luiz Gustavo, Luiz Henrique da Silva, Luiz Henrique Pio, Márcio, Matheus Mendes, Matheus Vitor, Mizuki, Murilo, Nicolas, faltou Rafael Escaleira, Rafael Ian, Rafaela, Roberto, Rodrigo, Thiago de Santana, Thiago faltou, Tobias faltou, Vitor Hugo, Vitor de Souza, Vitor Santa Bárbara e Yuri. Joia. Rapaziada, então é isso. Providenciem todas essas coisas para a semana que vem. Ainda hoje eu conheci material lá no AVA para a gente dar uma boa estudada. E é isso aí, pessoal. Um abraço, cuidem-se, estudem, tá, pessoal? Estudem, tá? Até semana que vem. Isso aí.